10h41. CBN, Café com Política. Bruno Silva, cientista político aqui com a gente, bom dia. Olá, muito bom dia, Sandra, muito bom dia, Felipe Pereira e, claro, os nossos queridos ouvintes, tudo jóia? Muito bom dia, Bruno, tudo bem e você? Tudo em ordem, tudo em ordem. Vamos que vamos, né? Acompanhando aí as movimentações na Câmara que estão intensas, né, Sandra? Ontem, na hora do nosso cafezinho, estava começando aquela reunião dos vereadores para definir, enfim, sobre os rumos das acusações contra o Vini Oliveira, se ia continuar ou não com o processo, né? Mas foi arquivado ontem pela Câmara, então, a CP, né, contra o Vini Oliveira. Mas demorou, viu, Bruno? O Lucas Nery tinha entrado aqui, né, comentando que... todo mundo pediu para ler o relatório. Para fazer comentários e tudo mais. Ele traz um resumo, então, pra gente hoje de como foi. Em sessão extraordinária, o plenário rejeitou por 22 votos a 6 a cassação pela comissão processante, que foi arquivada. A sessão teve duração de quase 7 horas. A CP foi instaurada após denúncia da médica Daiane Copersini, que afirmou ter sido filmada sem autorização pelo vereador, junto com outra colega, enquanto voltava do jantar no plantão da unidade hospitalar no dia 1º de janeiro. Segundo a médica, Vini a acusou de receber sem trabalhar e utilizou o termo estelionato nas declarações feitas durante a gravação. O vídeo foi publicado nas redes sociais do parlamentar, atingindo milhões de visualizações antes de ser removido por ordem judicial. O relator da comissão, vereador Nelson Mosseri, do PSD, defendeu o arquivamento do processo, alegando falta de fundamentos para a cassação. O parecer foi acompanhado pelo vereador Nick Schneider, do PL, enquanto a presidente da CP, Mariana Conte, do PSOL, votou contra e defendeu a punição do parlamentar. Infelizmente, por meio de um acordão com a base do prefeito Tadio Saad, o vereador Vini Oliveira se livrou da cassação. O meu voto e o voto da oposição de esquerda foi pela cassação do vereador, porque considerando que o vereador mentiu no vídeo que publicou, fez falsas acusações contra as trabalhadoras da saúde, falsas acusações conscientes, abusou da autoridade, incitou a violência contra aquela trabalhadora e contra os trabalhadores da saúde como um todo, incitou a população contra esses trabalhadores, o que apenas agrava o caos da saúde. Apesar da divergência na comissão, o relatório foi levado ao plenário e aprovado com ampla maioria, encerrando o processo contra o vereador. Com a decisão, Vini Oliveira segue no mandato e reafirma que a ação no hospital teve como objetivo fiscalizar a qualidade do serviço prestado à população. De Campinas, Lucas Nery. O vereador Vini Oliveira foi procurado, evidentemente, para poder falar também sobre a absolvição, mas ele não respondeu aos contatos da equipe CBN. Mas sem grandes novidades do que a gente imaginava, né, e já esperava, né, Bruno? Sem grandes novidades, né, Sandra? Aquilo que eu falei, eu achava desde o início que uma cassação seria, né, inconcebível nesse caso como um todo, né? Embora eu esperava que a comissão pudesse avançar um pouco mais para poder, e venho insistindo nisso para os nossos queridos ouvintes que nos acompanham aqui sempre, no sentido de tentar, ao menos, disciplinar, dar uma diretriz daquilo que você tem que tomar cuidado no exercício da fiscalização, ainda mais considerando que muitos dos vereadores estão chegando agora. Tomara que, se não fizeram isso oficialmente, pelo menos extraoficialmente, tenha ficado mais do que evidente, né? Se tem uma conversa ali de bastidores, inclusive por parte dos próprios parlamentares da base, que não querem também ter o foco todo direcionado da opinião pública para o legislativo, chamando a atenção sobre algo ruim que seria, em tese, algo positivo, porque fiscalizar saúde, educação, as contas públicas, a dimensão de saneamento, tudo aquilo que é importante, fundamental no município, faz parte do expediente do vereador. O vereador tem que se concentrar nesse tipo de atividade. O que tem que tomar cuidado é quando isso extrapola a lógica de fiscalização e quando há um abuso de autoridade, um abuso de poder, uma forma de intimidação em relação, principalmente, àqueles que são os servidores que estão prestando o seu serviço. É aquilo que eu sempre digo, às vezes a ansiedade do clique da rede social acaba atropelando, acaba
estava atravessando uma série de protocolos, uma série de cuidados que devem ser tomados, né, sob esse argumento, sob essa lógica de estar ali na hora em que as coisas estão acontecendo. Então, tomara que pelo menos tenha ficado para o vereador uma lição de que o processo foi um processo desgastante, foi um processo que levou tempo e que ele, quando for realizar as atividades de fiscalização, pense 1, 2, 3 vezes antes de também sair fazendo aí qualquer tipo de falsa acusação, qualquer tipo de exposição das pessoas, né? E, por sua vez, o Legislativo fez aquilo que eu imaginei desde o início e comentei aqui na primeira vez, Sandra, se autopreservou. Se autopreservou por quê? Porque não ia dar um tiro de canhão, vamos dizer assim, numa mosca, né? Mas, ao mesmo tempo, é uma mosca que incomoda bastante se você só deixa a coisa passar e não faz nada. Por parte da oposição, só para concluir o raciocínio, obviamente que havia um desejo de desgastar ainda mais o vereador e de dar não só um puxão de orelha, mas vir com mais força, né, de maneira mais incisiva. Por isso que ontem, ao longo da reportagem, quando o Lucas Nery entrou ao vivo, dizendo, olha, vão ler agora os argumentos da defesa, vão ler agora as acusações, o que a oposição tentou fazer? Manter o assunto na alta temperatura o quanto pudesse para poder tentar gerar esse desgaste, mesmo sabendo que lá na frente esse acordo já estava costurado nos bastidores para poder absolver o Vini da comissão. Mas passou por ela, teve um desgaste, teve toda uma série de situações que transcorreu ali para poder justamente fazer essa apuração, né, Sandra? Espero que o vereador também tenha aprendido alguma coisa com isso. A Câmara de Vereadores está em recesso, porém não significa que não esteja movimentada, porque hoje aconteceu a posse de Ailton da Farmácia, do PSB, como vereador, no lugar do Zé Carlos, do PSB, que pediu a renúncia na segunda-feira. Vamos ao vivo para a Câmara, onde está o Lucas Nery, trazendo mais informações para a gente. Muito bom dia, Lucas. Bom dia, Felipe. Bom dia, o ouvinte da CBN Campinas que está nos acompanhando nesse momento. Acabou de ter a posse do vereador, foi uma posse discreta, né? Diferente daquela posse do Mineiro do Espetinho, que aconteceu em uma sessão ordinária. Dessa vez as sessões elas estão em recesso, então foi bem tranquilo aqui. Alguns familiares do vereador Ailton e também o presidente da Câmara. Ele toma posse em meio a um turbilhão de assuntos que vem acontecendo na Câmara, né? A gente teve a CP do Vini ontem, teve também a divulgação de todo aquele imbróglio envolvendo o vereador Zé Carlos, que logo em seguida pediu a renúncia, e agora também tem a posse do vereador Ailton da Farmácia, que já foi vereador. Ele também era o primeiro suplente na gestão passada e também agora era primeiro suplente, mas dessa vez ele assume a Câmara em definitivo, o que deve ter uma gestão aí bem longa para ele, né? Pelo menos 3 anos e meio aí como vereador. A gente acabou de falar com ele estava emocionado e se pronunciou a respeito. Vamos ouvir. Vereador. É muita alegria, né, gente? É uma felicidade tremenda estar aqui de volta. Nós trabalhamos muito, nós tivemos uma equipe coesa, uma equipe pequena, como eu disse, mas que muito trabalhou para que a gente estivesse aqui hoje nessa casa, defendendo os interesses da população. A população de Campinas precisa muito do nosso trabalho aqui, do Legislativo, para ter uma qualidade de vida melhor, das questões que a cidade precisa. Há muita coisa a fazer e nós vamos fazer, vamos cobrar e para que a população tenha o que Campinas merece. Qualidade de vida, uma cidade muito maravilhosa de se morar. Perguntei para o vereador Ailton também a respeito de todo esse imbróglio político, né, dessa última semana. Ele preferiu não comentar a respeito do assunto, mas confirmou que amanhã deve estar aí na programação da CBN para ser sabatinado por vocês aí. Ele que foi, digamos, pego até meio de surpresa, né? De um dia para o outro se tornando aí vereador, porém já tem uma carreira política, né? Veterano. Sabe uma coisa que eu achei muito curiosa? É essa emoção, sabe? Ainda tem gente emocionada em ser vereador. Achei tão curioso isso, Bruno Silva. É uma emoção, né, gente? Uai, não é uma emoção, Felipe Pereira? Mas ou você, vereador, Felipe Pereira? Deus me livre. É aquela famosa expressão, caiu de gaiato no navio, né? Não, me inclua fora dessa. Eu não podia perder a piada, né, gente? Mas caiu de gaiato no navio, né, o Felipe Pereira? Para quem conhece um pouco mais do Ailton da Farmácia, na vez em que esteve, né, no Legislativo lá atrás, né, ou seja, em 2 outras oportunidades como um todo, né, em que ocupou, seja na condição de suplente, seja depois como vereador ali, que
que veio assumir, o perfil dele é um perfil muito de atuação naquele sentido das solicitações para o executivo que a gente já está mais acostumado. Um perfil meio padrão, viu, Felipe Pereira, né? Se você olha, por exemplo, os dados da produção legislativa dele, milhares e milhares de pedidos, por exemplo, de indicação, só para uma curiosidade aqui para o nosso ouvinte, quando ele esteve no Legislativo em 2019, só de indicações dentre as produções deles, fazendo várias solicitações, solicitação de equipamentos públicos, né? Para escolas, para espaços, recapeamento asfáltico, retirada de árvores, fiscalização de terrenos e congêneres, foram 1.121 solicitações só naquele ano, né, de 2019, frente a outros expedientes legislativos ali, em muito menor número, né? Vou dar um exemplo aqui, né? Quando a gente pega, por exemplo, do ponto de vista de projeto de lei ordinária, foram 6 apresentado em 2019, frente a 1.121 solicitações. Então, isso nos aponta para que lugar, basicamente, né? Um tipo de vereador que tem aquele perfil de fiscalização mais de bairro, que acompanha ali determinados setores e vai fazendo as solicitações para o executivo para tentar atender a demandas pontuais da população como um todo. Se não mudou o seu perfil, né? Aqui eu estou dando só um exemplo, 2019, mas tem outros dados da produção legislativa dele, né? 2017, 2019, 2020, e essa lógica se mantém ao longo desse período como um todo. Se não mudou, se não deu um cavalo de pau na sua carreira política, vamos dizer assim, isso nos leva a crer que a sua atuação dentro do Legislativo Campineiro vai se dar justamente nesse sentido, atendendo a essas demandas da população, viu, Felipe, Sandra? E como o Lucas comentou, assim como a gente já ouviu todos os vereadores aqui de Campinas, né, temos dado essa oportunidade, né, para quem está chegando novamente à casa. É o de olho na Câmara. Né, como nós fizemos no final do ano, começo do ano, assim como fizemos com o Mineiro do Espetinho, quando ele assumiu, e agora vamos fazer amanhã, nesse horário, aproximadamente nesse horário, com o Ailton da Farmácia. Inclusive aí, quem é o eleitor do Ailton, né, ou quer também fazer alguma pergunta ao Ailton, pode mandar aqui pro WhatsApp da CBN, né, que a gente vai também contribuir aí com as perguntas dos nossos ouvintes, né, e somadas nossas dúvidas também sobre essa legislação agora. O nosso WhatsApp 19991869070, sempre bem-vinda aí a participação dos nossos ouvintes. Bruno, ficamos por aqui? Ficamos por aqui, e o de olho na Câmara é bem interessante, né? Essa coisa toda da gente ficar atento, porque muitas perguntas reveladoras, né? A gente já viu que o futuro depois, né, vai se mostrando aí a partir de muitas das respostas dessas figuras que por aqui passam, né? Então o pessoal não pode perder aí. Um abraço, viu, Sandro? Peraí, antes disso, Newton de Paula comentou aqui, né, na hora que o Bruno falou que imagina você, vereador, Felipe. Aí, o Newton. Bom dia, Felipe. Sua emoção ao ser vereador é angústia e desespero. O Itamar Maciel, eu tenho familiares em Campinas e pediria voto pro Felipe vereador. Gente, vocês não gostam de mim, não? Pelo amor de Deus, não, Deus me livre. Ficamos aqui com o olhar e com a crítica, né, Felipe? É isso, prefiro muito mais essa posição aqui. Vocês estão ficando malucos. Ô, Bruno, até amanhã, hein? Até, gente, eu me divirto nesse quadro. Esse quadro é o quadro de política mais animado do Brasil. Um abraço, Felipe Pereira, Sandro, queridos ouvintes. Até amanhã, Bruno. A luta contra o mosquito não para e o maior perigo pode estar dentro de casa.